Oi, boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Pico da Vila com o Cristiano, candidato a prefeito, Mais uma vez. com um dos candidatos, para saber as propostas e as ideias e debater com eles algumas coisas que andaram rondando os noticiários catarinenses que eu li. O que tu acha, assim, ó, que falta na justiça para prender os corruptos? Eu acho que há uma discussão feita no Brasil que precisa melhorar o processo, né, judiciário, porque a gente sabe que a justiça permite muitos e muitos recursos. Então, quem sofre um julgamento acaba tendo a possibilidade de postergar demais isso, e isso acaba trazendo descréditos, né, tanto para a justiça, né, ter essa discussão do ficha limpa, quanto para quem também gostaria de ver o seu caso elucidado. Muita gente é processado e gostaria que o processo andasse mais para que no final ficasse comprovado que ele também é inocente. Então isso acaba atrapalhando tanto o judiciário quanto para quem é processado, porque tem muitas pessoas que acabam, né, injustamente sendo difamados porque não teve um desfecho final. Mas também há de se respeitar que pelo menos um processo hoje no Brasil respeita, né, todo mundo tem a condição de se defender, tem a condição de apresentar as suas provas. Então também isso é importante, né, para que se cometa menos injustiça. Tá. Eu queria saber da acessibilidade na nossa cidade, que não tem, né? Já que realmente isso é um problema grave do nosso município. Eu até quero dizer que eu, na minha pré-campanha, para montar o meu plano de governo, não sei se tu sabes, mas para cada candidato que vai fazer o seu registro na Justiça Eleitoral, esse candidato precisa, junto do seu registro, apresentar um plano de governo. E eu, para apresentar meu plano de governo, no momento do registro, eu procurei todas não vou dizer, mas procurei grande parte da sociedade civil organizada do município de Imbituba, associações. E uma das associações que eu visitei, que eu tive o prazer de ser recebido, foi a IPODEF. E conversamos bastante sobre isso, né, sobre as dificuldades, né, que os deficientes físicos encontram hoje em Imbituba, não só em Imbituba, mas em todo o Brasil, né, porque esse tema ainda é um tema que ainda não é muito priorizado, né, pelos atuais governantes, e em Imbituba também. Né, a gente sabe quanto o deficiente físico sofre aqui com os problemas das calçadas, né, com acessibilidade, terminal urbano, né, órgãos públicos. Então isso realmente é um problema muito grave, né, e pelos números apresentados até pela IPODEF, né, de deficientes físicos que a gente tem em Imbituba, essa área deveria ser olhada com mais carinho. O que eu entendo que a gente deva imediatamente, né, que o próximo prefeito tenha que fazer imediatamente, é de criar situações para que as novas obras não sofram com esse problema, né? Não que as que já estão prontas não devam sofrer reformas e se adaptar, mas é preciso que isso pelo menos pare. Então há uma vontade minha que, uma vez eleito prefeito de Imbituba, a gente fiscalize melhor, né, através dos códigos de postura, através do plano diretor, para que as novas obras, sejam elas públicas ou privadas, respeitem a acessibilidade conforme determinam os parâmetros legais, para que a gente possa, né, no menor espaço curto de tempo, ter esse problema, se não resolvido totalmente, mas que pelo menos caminhando para que se resolva. Então eu acho que o próximo prefeito tem que imediatamente agir nesse sentido. Outras questões importantes, né, que eu pude observar: você sabe que o deficiente físico hoje ele tem condições do passe livre em ônibus, né, intermunicipais. Infelizmente, aqui em Imbituba, por falta de profissionais voluntários que possam fazer essa carteirinha, psicólogo e médicos, né, que possam fazer isso de forma voluntária, hoje, para tirar uma carteirinha de passe livre, o deficiente físico precisa ir em municípios vizinhos, como Laguna e Maruí. E para nós é triste, né, saber que em Imbituba a gente não esteja fazendo esse tipo de atendimento. Mas é isso, eu não sei se tu sabe aquela carteirinha que todo deficiente usa,
para viajar para outra cidade. Isso. Lá na PAI, o pessoal lá, eles mandam, não sei para onde que eles mandam, mas é um meio caminho andado. Sim. A PAI tem feito esse serviço, né, de forma até para auxiliar, mas o que a IPODEF me passou é que isso acaba demorando, né? A PAI também não é o fim dela, né? A PAI tem outras preocupações, né, que são as pessoas que ela atende diariamente, mas claro, até hoje nos serviu, né, foi o caminho encontrado, mas eu acredito que a gente já tem condições em Imbituba, sim, de montar uma equipe multidisciplinar para que a gente possa fornecer isso para as pessoas que precisam, sem que essas pessoas precisem procurar os municípios vizinhos. É essa a ideia. Agora, esse é mais um, né, Jaque, dos problemas que eu sei que um deficiente físico enfrenta, né? Eu sei também das dificuldades, né, que ele enfrenta de se engajar no mercado de trabalho, né, as dificuldades que passa para poder entrar numa empresa. Então, outras ideias eu também dividi com a IPODEF no seguinte sentido. Em locais que esteja o poder público envolvido, como numa concessão, né, de um distrito industrial, de uma área pública, a gente pode também estabelecer que essas pessoas que vão se beneficiar desse espaço público tenham um compromisso também de chamar profissionais que tenham algum tipo de deficiência para que também incentive, né, a participação deles no mercado de trabalho. Então, há sim no meu plano de governo algumas ideias, né, que vão de encontro às necessidades do deficiente físico e que serão muito bem-vindas durante o meu governo. Eu ainda lembro, Jaque, que o deputado a quem eu estou ligado, né, o deputado José Niascari, é o deputado presidente da Comissão Estadual de Apoio ao Deficiente Físico na Assembleia Legislativa. Eles têm feito um grande trabalho. Eu, inclusive, já tive em alguns eventos, né, que foram realizados aqui em Imbituba. E o deputado Zenei é um incentivador, né, de soluções para esses problemas nessa área. Então, eu tenho certeza que nesse contato que eu mantenho com o deputado Zenei, com a própria comissão, com a Janice, que é a secretária executiva da comissão lá na Assembleia, que é uma amiga pessoal que eu tenho, né, e que me cobra muito isso também, tenho certeza que a gente vai ter muitas portas abertas, tanto na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, como no próprio governo do Estado, para que a gente possa cada vez mais intensificar as parcerias e a gente possa apresentar algumas soluções aqui em Imbituba. Tá, e para a PAI, tu tem algum projeto? Olha, para a PAI, o tema acabou um ligando ao outro, deixa eu te dizer, a PAI hoje vive um outro momento em Santa Catarina com a lei Júlio Garcia, né? O Júlio Garcia, que sempre foi o nosso deputado, e a partir da lei que ele fez, que definiu um recurso pré-estabelecido no orçamento do Estado para as APAES hoje vivem um outro momento, né? Um momento de incentivo, um momento de ter condições de oferecer profissionais de qualidade para atender as pessoas que lá passam um dia. Então eu sei, né, da importância desse tema, né, e por isso eu até admiro muito o trabalho que foi feito anteriormente pelo deputado Júlio, pelo próprio governador, que aceitou, né, e promulgou essa lei, que favoreceu muito a PAI. Agora é evidente que a PAI é uma associação, tem também os seus limites, e a prefeitura, né, tem uma parceria hoje já importante com a PAI, mas que evidentemente, independente do prefeito que se eleger, essa parceria tem que ser cada vez mais intensificada. A PAI é merecedora de todo o apoio do poder público e tenho certeza que no nosso governo isso não vai ser diferente. E em relação ao transporte público, eu utilizo para ir para a faculdade. Tu vai colocar alguns ônibus adaptados, né, tipo, em outras rotas? Eu entendo o seguinte, o poder público tem que se adaptar à necessidade. Eu confesso que eu não conheço quais são a quantidade de deficientes que hoje necessitam desse transporte, mas é evidente que, né, cabe ao poder público incentivar. E se o transporte público tem essa dificuldade, né, nesses ônibus que o governo municipal cede para os alunos que se deslocam de Imbituba para Tubarão, Florianópolis, para fazer a faculdade, não tenha dúvida que aparecendo a necessidade, né, aparecendo casos de deficientes físicos que precisam desse transporte, cabe ao governante fornecer e ajudar para que esse não seja mais um limitador, né, daqueles que buscam uma educação, né, de qualidade.
Tá, em relação à educação, tu tem algum projeto? Eu acho que a nossa educação municipal ela se divide em 2 estágios. O ensino fundamental e médio, né, que eu vejo com muita qualidade em Imbituba. Eu acho que nossas escolas municipais são muito boas, as nossas escolas estaduais também são boas. A questão do piso salarial, você ainda não reconhece o professor da forma que ele deveria, mas já foi um avanço. Mas é evidente que a educação sempre vai merecer, né, uma atenção para que cada vez ele tenha mais qualidade, que cada vez mais o professor tenha os instrumentos necessários para poder dar essa educação que a gente tanto espera. Agora, nesse ponto, a gente precisa evoluir, precisa. Mas o que a gente já tem hoje, em questão de merenda escolar, estrutura escolar, isso já é muito bom. Eu acho que o que nos falta é dali em diante, né? A partir do ensino médio, é onde a gente vê que Imbituba, infelizmente, hoje não possui uma universidade pública no município, não possui uma escola técnica no município. Então, isso acaba sendo um limitador para quem quer continuar avançando, né? Eu sou convidado muitas vezes para ser paraninfo, patrono de escolas, né, de formatura de escolas. E eu sempre digo o seguinte, hoje em dia, até para quem já tem um estudo, né, avançado, uma universidade, já está difícil de entrar, né, no mercado de trabalho. Imagina para quem não tem. Então, eu acho que Imbituba ainda deve, né, aos nossos jovens um pouco mais nesse sentido. Nós temos a Uniaselv aqui, que já faz, né, já se tornou algum avanço, né, nos oferece vários cursos, né, de graduação e de pós-graduação em áreas importantes, mas tem muita gente que acaba não fazendo e não avançando os seus estudos porque não tem condições de pagar. Então é preciso também que a gente incentive para que a gente tenha aqui universidade pública, e eu quero dizer que eu já tenho um estágio avançado muito grande numa negociação que eu iniciei quando fui assessor do assessor parlamentar do deputado Gelson Meris, presidente da Assembleia. A gente está num estágio de negociação muito grande com a UDESC, para que a UDESC possa se instalar em Imbituba, né, através no início, 2 ou 3 cursos, mas há sim uma vontade da UDESC vir para cá. Então, já que assim, a educação no município ela é boa quando se fala em ensino fundamental e médio, mas ela precisa avançar um pouquinho em questões de cursos técnicos, em questão de ensino superior, e eu acho que com o meu contato com o governo do estado, com algumas instituições importantes de Santa Catarina, a gente vai conseguir avançar nesse sentido. Algumas coisas o nosso prefeito atual, ele me prometeu e ainda não cumpriu, como o ônibus adaptado para minha rua. Eu queria saber a prefeitura tem as Topics, certo, para deslocar os alunos daqui para Tubarão, porque eu sei, porque eu já vi. Certo. Porque eu tenho meu irmão que mora lá, então eu teve um final de semana que eu estava lá e eu vi um ônibus da prefeitura, da nossa prefeitura, em Tubarão. Eu sei, pô, eu que estudo e em Imbituba não ganho o transporte. E eles que estudam em outra cidade ganham eu, que preciso. Certo. Eu acho que tu deveria, se tu se candidatar, cobrar mais, porque eu acho que falta cobrar, falar assim, não, peraí, tem gente aqui na nossa cidade que estuda, na Uniaselv, que está aqui, que está instalada aqui, que precisa, que tem que ir de ônibus em dia de chuva, e tem que ir de ônibus porque não tem transporte. Certo. Eu estou colocando um ponto que é bastante importante. A gente acaba vendo a prefeitura fazendo esforços para resolver alguns problemas e às vezes problemas locais, né, como os que está colocando, acaba passando despercebido. Mas eu não sei qual foi o entendimento do atual prefeito quanto a isso, mas essa é uma questão importante que eu acho que a gente pode realmente desenvolver em Imbituba, né? Se a gente não tem ônibus nos horários que possam atender esse tipo de aluno, ônibus que eu digo circular, né? O municipal normal, se a gente não tem esse tipo de transporte, a gente pode sim pensar numa maneira de ter um transporte exclusivo dentro do próprio território municipal, para que a gente possa atender esses alunos carentes e deficientes que não encontram essa solução.
Acho que é uma boa proposta. Agora, quando tu diz, né, que a gente tem que cobrar mais, eu falo isso com tranquilidade, porque o meu partido, o PSD, que perdeu as eleições passadas, né, e que coube a nós o papel de... Eu não gosto de usar a palavra oposição, porque parece que a oposição foi oposição à cidade, mas coube a nós o papel de fiscalizador, o papel de apontar os erros do atual governo, o papel de cobrar o atual prefeito em algumas situações. Então eu quero te dizer que o nosso partido, da qual eu sou presidente, né, agora candidato PSD, fez esse trabalho muito bem. Enquanto outros partidos aparecem só de 4 em 4 anos, né, e aí aparece com um monte de proposta, o meu partido, nos últimos 4 anos, se envolveu em todos os assuntos importantes da cidade. Quando discutimos a Casan e a água do município, o PSD se posicionou. Quando a gente discutiu a concessão do transporte público, o PSD se posicionou. Quando a gente discutiu algumas situações de reposição salarial, o PSD se posicionou através de seus vereadores, através da sua direção. Outros partidos, né, ditos de oposição ou que não faziam parte do governo, infelizmente se omitiram. Mas, então eu me sinto muito à vontade para dizer que assim como a gente cobrou nos últimos 4 anos, enquanto a gente fazia o papel de oposição, eu sei que o papel de prefeito é de ser cobrado e eu espero muito, né, que os vereadores me cobrem, porque a gente se sente ainda mais responsável quando é cobrado, quando a gente sabe onde é que está errando. Então, essa dinâmica, né, de ser cobrado e de cobrar, para mim é muito importante. Cris, eu li que os teus bens, tá? Só é que eu não ganhei. Não, querida, é isso aí. Que os teus bens foram bloqueados. Tu achou que a decisão da justiça foi arbitrária? Não, jamais poderia pensar nisso, porque eu, como advogado, conhecedor de leis, conhecedor de um processo legal, eu tenho que entender, né, mais do que ninguém esse tipo de situação. O que a gente fica um pouco chateado é que esse processo é de 2012, né? E as mesmas pessoas que ficam requentando esses processos, essas notícias, são aquelas que há 6 meses atrás estavam do meu lado torcendo para que eu fosse candidato a prefeito. Mas quanto ao processo em si, eu não tenho qualquer problema. Eu acho que cabe realmente ao Ministério Público a investigação, cabe à Justiça investigar. Eu acho que se o nosso país, né, fosse assim rigoroso há mais tempo, essa corrupção que a gente viu, né, do PT, da Petrobras, 12 anos, né, roubando dos cofres públicos, a gente não viria mais hoje. Né? Então, se essa cobrança já existisse, essa cultura, né, já existisse há um pouco mais de tempo atrás, Lula e Dilma não teriam roubado tanta gente. Mas, nesse contexto do meu processo, eu acho que isso é um processo normal. Todo mundo, né, que por algum momento exerceu o cargo público tem essa responsabilidade, né, de prestar contas, de mostrar que fez tudo certinho. Eu já fui vereador 4 anos, de 2004 a 2008, fui vereador por mais 4 anos, de 2008 a 2012, fui presidente da Câmara por 2 anos, são 10 anos praticamente de mandato, que eu não tenho nada a esconder, minhas contas sempre foram aprovadas. Agora, lá em Laguna, a gente teve eu fui secretário de Estado. O secretário de Estado de Laguna tem muita responsabilidade, são 6 municípios, Imbituba, Pescaria Brava, Laguna, Paulo Lopes e Maruí. Então a gente tinha, né, 33 escolas para gerenciar, um corpo técnico, né, centenas de professores, então é muita responsabilidade. E é evidente que essa responsabilidade acaba em algum momento, né, te deixando numa situação como essa, né, de ter que responder, de ter que comparecer ao judiciário para explicar alguma situação que chamou a atenção do Ministério Público. Mas isso eu vejo com tranquilidade. O próximo prefeito, assim como o atual prefeito, em alguns momentos vai ser chamado pela Justiça para explicar situação A ou situação B, e aquele que quer ser prefeito da cidade tem que estar preparado para isso. Essa foi a minha última pergunta. Obrigado, Cris. Jaque, eu te agradeço pela oportunidade. Quero aqui falar para ti da admiração, né, que eu vejo no teu esforço, né, pelo teu trabalho, pela coluna que tu mantém. Eu te desejo muito sucesso, eu espero que tu continue trilhando esse caminho, né, um caminho de trabalho, de dedicação, e que tu possa ter bastante, como falei, bastante sucesso na tua carreira, né. Admiro a tua família pelo esforço, né, do teu pai, dos teus irmãos,
Enfim, vocês sempre foram muito admirados por mim e eu torço muito pelo teu sucesso. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho. Agora a gente está numa campanha diferente, uma campanha que ela vai transcorrer em apenas 45 dias, hoje não mais 45, né, 42. Então, todas essas oportunidades que a gente tem de vir, de falar, né, de colocar nossas propostas e até de explicar um pouquinho, né, do passado, como é que foi essa situação, como é que não foi, para mim é muito importante. Então, eu agradeço muito a oportunidade que estás me dando e que a gente possa, nos próximos 40 dias, fazer uma eleição de propostas, sem ataques pessoais, né? Você não vai ver de mim nenhum ataque à pessoa do meu adversário, até porque eu não tenho o que falar mal dele, é uma pessoa do bem. Então eu quero que essa campanha seja uma campanha feita com propostas, pensando no futuro da cidade. Eu acho que é isso que o eleitor espera de cada um de nós, que se propôs a disputar o cargo mais importante do município, que é o de administrar a cidade que a gente ama. Então eu agradeço muito a oportunidade e vamos em frente. E a minha coluna é para dar voz aos cadeirantes e a todos os deficientes, assim como eu. E se eu tiver que bater de frente, eu bato, não ligo, porque eu sei os meus direitos e eu vou atrás. É isso aí, faz isso muito bem feito. Parabéns. Obrigada.